Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, né? Graças a Deus, tá tudo em paz, tudo tranquilo. Estivemos aí com uma semaninha de provas, né? E logo após a gente teve aquela nossa aula, onde eu estive passando aquela atividade para vocês e eu gostei do resultado, foi um sucesso. Vocês estavam atentos, né? A nossa atividade foi muito bom. E continuo com saudade de vocês, né? Tá? E agora a gente vai continuar, né, com as nossas aulas, ver se a gente conclui o nosso módulo 3, certo? Os conteúdos de gramática, né, de vocês estão relacionados mais à questão da ortografia, não é isso? Que é essa questão aqui da pontuação no texto e o uso de algumas palavras que às vezes geram dúvida, né? Como as palavras de mais, traz, né? Tem algumas palavras que a gente vai usar que a gente tem dúvida como elas são escritas, né? E a gente sabe que as classes de palavras, elas têm uma função, né? Dentro da gramática e dentro da oração e até dentro da fala, quando a gente vai usar da oralidade, mas que aí a gente tem que saber usá-la corretamente. Questão de ortografia. Olha, tanto a pontuação quanto as palavras que causam dúvida na gente, elas dizem respeito à ortografia. Como assim? Porque elas estão relacionadas à forma como a gente vai escrever. As dúvidas só surgem quando a gente vai escrever. A gente não tem dúvida quando vai falar. Se você vai dizer a palavra traz, né? Traz aí pra mim um suco. Ou então você diz assim, vai lá pra trás, menino. Você não sabe se é com Z ou é com S. Com relação à pontuação, ela está ligada mais à questão também da escrita. Quando você fala, você não percebe se principalmente quem fala demais. Ó, quando a pessoa conversa demais, quando vai escrever, não sabe quando é que usa a vírgula, o ponto final. Só sabe o ponto final, que quando termina. Mas durante a conversa não sabe onde é que tem um ponto de vírgula, sabe, né, não é isso? Uma vírgula, dois pontos. Então, isso aí é muito importante, né, a gente estudar, a gente ficar sabendo. E no livro de vocês tem um conteúdo lá que é relacionado à pontuação no texto, certo? Tem um relacionado aos textos que vocês têm que estudar agora, né? Que é um artigo de opinião, né? Inclusive, logo após esse tipo de texto, né? Já vem esse aqui. Por quê? Porque o artigo de opinião, vocês viram lá que ele tem que ser escrito com certa atenção, né? Eu até expliquei quando eu fui nessa aula sobre artigo de opinião. Ele requer de nós uma certa complexidade de reflexão, né? Ao refletir, eu sei o que eu vou escrever. Eu tendo o que escrever, então eu vou usar de uma maneira correta, pontuando e tal. Não é isso? Tá bom, gente? Então, fica fácil, né? Eu saber os sinais, para que eles servem, quer dizer, qual a função de sinal tal dentro do meu texto, né? Lá na minha fala, certo? Porque o ponto de interrogação, o texto, ele traz uma pergunta. Mas às vezes, gente, você não sabe usar esse sinal. Quantas vezes eu não tenho comentado com você, eu comentava, né, com vocês sobre isso. Você termina uma frase e não pontua, não bota um ponto final. Terminei, cadê o ponto final? E aí eu tenho uma pausa bem que assim, eu parei, cadê a vírgula? Eu enunciei aqui uma conversa com alguém. Cadê os dois pontos? Cadê o travessão? Eu suspendi aqui um pouco a conversa. Cadê as reticências? Então, esse tipo de coisa que você tem que atentar. Tá bom? A gente tem que prestar atenção nesses detalhes aí. Como é que eu vou usar? Pra que eu vou usar? E é isso que você vai rever hoje. Tá? Esse conteúdo aqui, ele já... quase todas as séries você vê, porque eles são necessários. Então, o ponto final, né? Ele é característico aqui, esse pontinho, a vírgula, aqui, a exclamação,
reticências, aspas e parênteses. Agora vejamos para que ele serve, né? Essa pontuação no texto. No texto. Para que é? Essas pontuações aqui, esses sinais, eles vão estruturar suas frases. Colocar suas frases num patamar é bom, né? Que alguém lê, não vai cansar, né? É para isso que serve também. Estabelece uma ordem, tá? Não vai cansar. Às vezes um texto se torna cansativo porque você não distribui, primeira coisa, você não distribui o texto em parágrafos. Segundo, você não usa as pontuações corretas. Então quem vai ler não vai entender o que está escrito ali. Então, os sinais de pontuação num texto, eles vão servir para estruturar as frases e dar uma certa ordem ao texto. Não deixar as coisas emaranhadas, tá? Então, isso aí você tem que ver, ó, a vírgula. Qual é o papel do ponto final? O ponto final, ele é usado quando eu concluo meu pensamento. Quando eu concluo meu pensamento. Viu? Terminei a frase. Escrevi aqui, tchan, ponto final. A vírgula vai servir para uma pausa no texto. A vírgula serve para enumerar, né? Uma sequência de coisas. Por exemplo, eu fui ao supermercado e comprei frutas, verduras, legumes, cereais. Aí você vai colocando uma vírgula. Tá havendo uma enumeração aí, tá havendo uma sequência de coisas. Quando é questão de gradação, né? Do maior para o menor, do menor para o maior, né? Por exemplo, as fases da nossa vida são infância, puberdade, juventude, puberdade, adolescência, juventude, fase adulta. Então existe uma gradação. Nessa gradação eu tenho que utilizar uma vírgula. Eu estou fazendo uma sequência gradativa. A vírgula também serve para quê? Para isolar o aposto ou o vocativo, que são conteúdos vistos ultimamente. Eu digo, ei, Janaína. Ei, vírgula, Janaína, vírgula. Eu vocativo, eu estou chamando a Janaína, então eu uso uma vírgula. Teresina, vírgula. Cidade Verde, vírgula. Então, vírgula. Então, a vírgula serve a uma pausa, né? Ela serve para enumerar, isolar vocativo, isolar aposto, né? Ela serve para indicar uma gradação. Ela serve também para separar a data do local, né? Aliás, o local da data, Teresina, vírgula. 27 de outubro de 2020, tá bom? O sinal de exclamação, né? Esse sinal aqui, ele vai servir para quê? Para exprimir um certo, dá um sentido maior a frase, né? De admiração, de espanto, chamar atenção, né? Que coisa linda! Uma certa admiração, tá? As reticências, elas servem para suspender o pensamento. Eu estou aqui escrevendo aí, então chega a hora de terminar. Coloquei a última frase e aí aquela reticência. A reticência, ela está indicando que o meu pensamento foi suspenso. Ainda tem mais alguma coisa que eu vou querer escrever, tá? As aspas, essas aspas aqui, gente, elas servem para usar em citações. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto e eu quero usar uma ideia que não é da minha autoria. Aí, o que é que eu faço? Eu pego aquela ideia, aquela frase, coloco no meu texto, coloco aspas. Essas aspas, elas vão indicar, elas vão chamar a atenção. As aspas até servem para explicar. Eu não estou entendendo alguma coisa? Então, eu coloco aspas, quer dizer, eu estou chamando a atenção de quem está lendo para aquilo dali. Certo? Está explicando o que é que está dentro daqui. Está deixando claro que essa ideia aqui não é do autor. Então, deixando mais claro uma ideia. E os parênteses é como se fosse uma evidência, né? Eu quero evidenciar. O que é evidenciar? É chamar a atenção para alguma parte do meu texto. Aí eu pego, uso o parêntese. Certo? Então, os sinais de pontuação, eles são necessários a serem aprendidos. Certo?
memorizados as suas funções, porque no texto é essencial. E nessa atividade agora próxima, eu vou pedir para vocês escrevam um texto, produzam um texto. E na produção desse texto, eu vou querer perceber o uso desses sinais. Você vai usar todos? Não. O ponto de exclamação, por exemplo, ele é obrigatório num texto desse nível de um artigo? Não, não é. Não é obrigatório. Agora, às vezes você vai usar um título de um artigo para chamar a atenção do autor, então você utiliza ele, né? Então, no caso, esses dois aqui, ó, aspas e parênteses, no artigo de opinião, é um texto dissertativo argumentativo, eles são utilizados porque geralmente você, para falar sobre determinado conteúdo, assunto, você vai ler, você vai pesquisar a ideia de outras pessoas. Aí, ao pesquisar, você vai querer escrever alguma coisa que eles disseram, então você vai colocar aspas ou parênteses, ok? Então é necessário, pessoal, que a gente assista mais alguma coisa a respeito, ou então leia mais. E praticar. Olha, uma das formas de eu aprender o sinal de pontuação, tal como o sinal de acentuação, é eu praticando. Porque falando, falando, não tem como você perceber que ali tem uma vírgula, tem uma reticência, tem um travessão, tem um dois pontos, não tem. Só o ponto final e é nas perguntas, né? Os pontos de interrogação, né? Quem é você? Né? Ou então, sabe, eu não sei. Aí uma reticência. Mas isso raramente se percebe, a não ser que na questão da oralidade, né, se fala de uma forma mais compassada, tá bom? Agora, com relação às expressões que sempre causam aquela dúvida na gente, olha, nós temos aqui mais, nós temos traz e nós temos traz. Olha, vejamos aqui, ó. As palavras expressões que causam dúvida na gente, ó. Expressões que causam dúvidas na hora de escrever. Quando vai falar, né? Quando vai falar, não tem nadinha. Traz aí, tal. Vem pra cá pra trás, né? Mas aí eu quero mais. Você, quando tá falando, você não sabe dizer que classe de palavra. Então, olha, cada uma dessas palavras aqui tem uma classe diferente. Olha, esse mas aqui é uma conjunção. Esse mais é um advérbio. Esse traz é outro advérbio. E esse traz aqui é um verbo, ó. Agora, o mas é uma conjunção que tem o valor de porém. Tá? Esse mais aqui é um advérbio de intensidade. Esse aqui é um advérbio de lugar. E aqui é um verbo. Tá? Que esse verbo, ele significa transportar, né? Traz aí, quer dizer, transporta pra cá, né? Então tá. Então, olha só, vamos aos exemplos, pra você ter noção. Quando eu digo assim, ó. Estudei, mas não aprendi, ó. Esse mas aqui é uma conjunção chamada de adversativa. Mas, adversativa. Que ele tem o valor de porém, contudo, todavia. Então, quando você usar esse mas aqui, tiver na dúvida, é uma conjunção ou é um advérbio? Você não vai saber a classe, por exemplo, né? Porque você nunca diz assim, mas. Você diz assim, estudei mais, mas não aprendi mais. Então, estudei mais, que dá uma ideia de oposição. Eu estudei, mas não aprendi. Quer dizer, se eu digo estudei e aprendi, é diferente. Digo, mas não aprendi, né? Então, já existe uma ideia aí de oposição,
uma ideia de adversão. Então se usa a conjunção mas, certo? Aí se você tem, ó, estudei mais que na prova passada. Ó, estudei mais que na prova passada. Já esse mais aqui dá ideia de quê? De intensidade. Mais, né? Dá ideia de intensidade. Viu? Mais. O problema é que na nossa cultura, aqui na nossa linguagem, né? A gente diz a mesma coisa, ó. Mais. Eu até que sabia, mas me esqueci. Quanto mais eu estudo, mais eu não aprendo. Ou então, traz, né? Então vai lá para trás. Olha, da nossa cultura, é a nossa variação linguística. A nossa dicção nos leva a pronunciar da mesma forma. Pronunciar. Agora a gente tem que saber o que significa para poder escrever correto. Por isso que eu disse para você, né, que esse conteúdo diz respeito à ortografia. Bom? E quanto ao traz e traz, ó. Você diz assim. Ó. Vá lá pra trás. Vá lá pra trás. Quer dizer, dá a ideia de quê? De lugar. Não é não? Ó, dá a ideia de lugar. Vá lá pra trás. Agora digo. Vai lá e traz um suco pra mim. Aí aqui, ó, esse traz aqui, já dá a ideia aqui, a ideia de transportar, ó, do verbo trazer. Ó, esse traz aqui é um advérbio e esse traz aqui já é um verbo. Viu? Por isso que a questão da ortografia, eu falo do mesmo jeito. Inclusive, dentro da gramática, diz respeito a palavras homônimas, que elas têm o mesmo som, mas têm grafia diferente. Né? São chamadas de palavras homônimas. Dentro da nossa gramática, né, essas palavras aqui, mas, mais, traz e traz, elas são palavras homônimas, têm o mesmo som, mas são escritas de forma diferente. Então a gente tem que saber como que a gente está utilizando, né? E que nós estamos utilizando para saber a função, se é conjunção ou se é advérbio, ou se é verbo. Ok, pessoal? Então, para aprender melhor, assista o vídeo de novo, procure outros vídeos que lhe ajudem na internet, ou então tire dúvidas comigo, tá bom? É muito simples, é só procurar o privado, tá? E continue fazendo nossas atividades bem interessados, tá bom? Que um professor gosta do aluno quando ele faz tudo direitinho, né? Ainda mais agora, nessa situação que a gente está vivendo, né? A gente tem que ser paciente, compreensivo, tá bom? Mas a gente está aguardando, ok? Então até a nossa próxima aula.